Economia e investimentos não é uma coisa muito racional e nesse vídeo você vai entender o porquê. Oi, eu sou a Gabi, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que eu trago. E, gente, quando eu falo que não é tão racional, é porque a nossa mente, ela comete aí diversos erros, desvios cognitivos, e isso a economia e finanças comportamentais trazem à tona. E nesse vídeo eu quero falar sobre isso. E se você já gosta desse assunto, deixa aqui nos comentários sobre mais o que você quer que eu fale desse assunto. E pra eu te provar, antes de você começar aí o vídeo, que não é tão racional, eu quero saber se você, investidor, já segurou alguma posição por medo de perder menos dinheiro, esperando talvez alguns anos para ela voltar a empatar. Eu aposto que sim, e se você disser que não, é porque provavelmente você não investe há tanto tempo. E a gente vai falar hoje mais especificamente sobre finanças comportamentais, então eu vou trazer aqui mais um lado do comportamento do investidor para a gente falar um pouquinho de comportamentos que todo investidor faz aí, principalmente na renda variável. Claro que a gente futuramente pode falar um pouquinho mais de economia comportamental, mas isso fica para um próximo vídeo. Esse campo de pesquisa, ele visa aí tentar explicar de alguma forma mais intuitiva como funciona o nosso comportamento, as nossas emoções e como tudo isso influencia nas nossas decisões relacionadas ao dinheiro. As teorias tradicionais aí de finanças, elas acabam considerando como uma premissa básica a racionalidade completa dos investidores. E quando eu falo a diferença um pouquinho sobre finanças comportamentais e economia comportamental, é realmente porque finanças foca mais na parte de investidor, relacionada a dinheiro, e a economia comportamental mais no comportamento, tomada de decisão como um todo. Logo, as finanças comportamentais, elas vão tentar aí buscar de alguma forma explicar como a gente pode maximizar essas decisões de investimentos para gerar a nossa riqueza. Porém, gente, tem diversas evidências aí que colocam esses pressupostos de racionalidade em xeque. Por isso, o surgimento das finanças comportamentais. E se a gente estender um pouquinho, eu aposto que você também já percebeu isso, que o comportamento dos investidores, eles muitas vezes são completamente irracionais, impactados, influenciados por diversos vieses cognitivos e emocionais, que é um nome bonitinho para esses erros mentais, erros de comportamento que a gente sempre faz. Então, agora eu listei 6 erros que com certeza vão te ajudar a investir melhor, porque não que você não vá cometer eles, mas pelo menos vai estar aí um pouquinho mais atento quando eles estiverem acontecendo. O primeiro é o comportamento de ancoragem. A ancoragem, ela se refere realmente à colocação de uma âncora, uma referência. Por isso que ancoragem. Nas finanças seria realmente aí o preço de referência. E mesmo que tal valor ele não tenha nenhum fundamento lógico, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você compra aí uma ação a R$50 porque você fez aí um valuation, um estudo que indicava que essa ação deveria valer 80. Mas a sua tese de investimento, ela acaba se tornando errada no futuro, ela se prova errada. Depois que a empresa aí obtiver diversos prejuízos, seguido aí de um quadro provavelmente irreversível, e essa ação ela passa a valer 25 após 3 anos. Apesar de que a melhor decisão seja realmente vender e realizar esse prejuízo e partir para outra, já que a sua tese, a sua hipótese no momento da compra se provou errada, muitos investidores eles insistem para tentar levar a esse conceito de empate. O que eu tô querendo dizer? Eles vão permanecer na ação até que o valor dela empate chegue perto desses R$50. Eles buscam, então, tentar reverter um pouquinho esse cenário, deixando a ação em carteira, muitas vezes naquele sentido de, eu já perdi esse dinheiro, vou deixar aqui. Mas eles acabam com isso
perdendo chance de investir o dinheiro remanescente, talvez esses outros 25 que você venderia e pegaria da ação, poderia ter um custo de oportunidade. Você poderia tentar investir em outro local que poderia te dar mais rentabilidade do que deixar ali e permanecer. Mesmo que essa ação ela venha a valer 35 depois de um tempo, talvez o custo de oportunidade de ter deixado essa ação parada ali tenha sido muito maior que esse retorno que você teve. O segundo erro é o viés da confirmação. E o viés da confirmação nos investimentos, ele pode ser encontrado no processo de pesquisa de análise de investimentos. Vamos lá, digamos aí que você é o investidor que acha que ações dessa empresa X são um excelente negócio. Nesse caso, gente, é muito comum você ir buscando informações que vão corroborar, que vão trazer evidências positivas que confirmem essa sua opinião. Mesmo que você olhe dados e diversas informações, é muito provável que você tire uma conclusão que esteja viesada já com aquela sua tese inicial da empresa. Isso porque no viés da confirmação as pessoas vão de uma forma inconsciente, focando nas informações, nos dados que vão confirmar o que elas já acreditam, o que elas querem que seja verdade. E vamos lá, imagine aí que uma companhia tem as seguintes características. Então, ela tem altas métricas de rentabilidade, forte geração de caixa, histórico longo de resultados, barreiras de entradas elevadas. Porém, ela tem também os seguintes pontos negativos. Aí uma dívida extremamente elevada e a perda de contratos importantes. O investidor que gosta muito dessa empresa, ele vai dar mais importância para os pontos positivos do que os pontos negativos. E, gente, esse viés de confirmação, ele se expande para muitos outros pontos. Provavelmente você já discutiu política, aquecimento global e até religião com outras pessoas, e normalmente os argumentos que as pessoas trazem estão muito atrelados a esse viés de confirmação. O nosso terceiro erro é o viés do retrovisor. Esse viés é a tendência de explicar eventos passados como se eles fossem completamente previsíveis antes de eles terem acontecido. Ou seja, é a nossa tendência aí de criar conexões simplificadas de causa e efeito, onde essas ligações não são realmente de fato verídicas ou tão fáceis de serem pensadas naquele momento. Geralmente são aí coisas que no momento teriam sido muito difíceis de terem sido elaboradas. Bons exemplos aqui são as bolhas da internet, a famosa bolha.com, e a imobiliária de 2008, respectivamente. Depois que essas crises ocorreram, tiveram várias explicações aí super elaboradas para tentar explicar o motivo delas terem ocorrido, e também muita gente citando fatores de como era previsível poder entender elas. Mas, gente, se fosse tão fácil explicar, se fosse tão óbvio que estava acontecendo, essas crises não iam ter ocorrido em primeiro lugar. O nosso quarto erro é a falácia do apostador. E para quem nunca ouviu falar disso, a falácia do apostador é a ideia errada de que as probabilidades de eventos independentes dependem da série de eventos passados. O que eu quero dizer com isso, tá? Pra gente tentar exemplificar e ficar mais fácil de você compreender, pensa aqui no contexto de investimentos. Essa falácia, ela pode ser muito bem explicada pela tendência que alguns investidores têm de desfazerem de posições muito cedo. E nesse sentido, vamos trazer aqui o caso da Unipar. Tá? A ação ela subiu mais de 500% num ano. Isso significa que você devia vendê-la? Não necessariamente. Se o valor intrínseco tiver aumentado mais do que a ação quando ela foi comprada com algum desconto, ela poderia ainda estar barata. E isso vai muito daquela questão que muitos investidores olham como uma ação cresceu muito e nossa, agora ela não pode crescer mais. Ou que ela caiu muito e nossa, agora ela não pode cair mais. A ação ela pode crescer, cair, mas os fundamentos dela podem ter mudado. Então você precisa sempre revisitar as suas hipóteses, revisitar as suas teses de investimento para decidir o que fazer daquele momento para frente. É muito fácil a gente olhar o passado e querer ter alguma justificativa com isso, tá? O
Quinto erro é o excesso de confiança. E esse aqui é um viés bem focado em finanças comportamentais e ele é até bem autoexplicativo quando a gente fala em finanças. Porque quando perguntam aí para um motorista ou até gestores de fundos se eles se acham acima da média, a maioria absoluta responde que sim. Claro que, gente, isso não é verdade, porque apenas 50% pode ser acima da média. Existe um estudo bem famoso que fala sobre motoristas mesmo, e por isso que eu tô extrapolando isso aqui para gestores de fundos e outros investidores em geral, que pergunta para uma série de pessoas de 0 a 10 qual a nota que eles dariam para suas habilidades como motorista, sendo 10 a máxima. Geralmente, a resposta média é em torno de 7 a 8, mas você vê que isso tá errado, porque a média teria que ser 5, se a gente fosse aí medir a população como um todo. E quando a gente extrapola isso para investimentos, a gente pode aí manifestar num exemplo de quando um investidor ele acredita na sua capacidade de analisar ações, de escolher uma ação específica, ou até mesmo nas suas dificuldades de compreender realmente os riscos e possibilidades de perda de um investimento. Porque, gente, por mais atrativo que algum ativo ele pareça, sempre existe a possibilidade de a gente tomar uma decisão errada, por mais profissional que você seja. Logo, a gente limitar as nossas posições e diversificar a carteira é algo muito importante. Infelizmente, aí diversos investidores, principalmente os iniciantes, levados por dicas ou até por indicações de pessoas de má fé, acabam arriscando mais do que deviam. E por esse viés de confiança, eles acabam acreditando muito mais na sua capacidade de tomada de decisão e também na capacidade de tomada de decisão dessas pessoas que acabam influenciando eles. O nosso sexto e último comportamento, erro que eu tô trazendo aqui, é o comportamento de manada. E eu aposto que muita gente já ouviu falar disso, mas se você nunca ouviu falar, o comportamento de manada é a tendência das pessoas seguirem o consenso. A grande verdade é que as pessoas não gostam de errar. E se forem errar, elas preferem errar por conjunto. Então, por questões aí sociais e até mesmo primitivas, a gente tende a acreditar que a opinião da maioria costuma ser a opinião correta. Nisso eu trago um exemplo de um estudo que fizeram comparando dois cafés, um com muita gente e o outro sem ninguém. Quase todo mundo que chegava acabava escolhendo se sentar ou parar na fila do café com muita gente. Esse é o raciocínio de que o café que tem mais gente acaba sendo melhor do que o outro, porque ele está sendo mais procurado. Esse raciocínio, ele de certa forma pode até fazer sentido, mas não é algo comprovadamente verdade. Tá? Então, principalmente nos investimentos, essa lógica pode estar completamente errada. Isso também porque tem muitos estudos que mostram que a ganância e o medo, eles movem o mercado, principalmente no curto prazo. Ou seja, a maioria ignora, sim, os fundamentos econômicos das empresas, as partes dos princípios fundamentalistas dessas empresas. E talvez você não lembre, porque já faz um tempinho, mas esse comportamento, esse fenômeno, acabou sendo estendido nas criptomoedas, principalmente os bitcoins. Não falando bem ou mal de bitcoin, mas muita gente entrou, queria comprar simplesmente porque via todo mundo investindo em bitcoin, comprando bitcoin e o preço aumentando extrapoladamente. A pessoa nem sabia o que era uma blockchain, o que era uma criptomoeda, e ela estava comprando bitcoin. E a gente acaba percebendo que o número de aplicadores nos bitcoins, ele acabou aumentando, assim, exponencialmente devido a essa expressiva valorização, mas também ao fato de que todo mundo estava comentando e falando e as pessoas tinham essa sensação de não quero ficar de fora. Por mais que muitas vezes as pessoas possam estar indo em manada para algo bom, algo certo, a melhor coisa que você tem a fazer é estudar por conta própria, agir de uma forma independente, tentar ser racional, ver prós e contras, para tentar tomar a sua opinião porque você acha bom, não simplesmente porque tá todo mundo dizendo que acha bom. Eu sou apaixonada por finanças e economia comportamental. Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários que eu com certeza vou fazer mais. Eu quero saber de você, se você já foi pego aí por algum desses erros que eu citei nesse vídeo, me conta a história aqui nos comentários. Gente, eu peço que vocês continuem aqui assistindo os meus conteúdos, eu vou deixar um vídeo aqui na tela pra vocês, então clica aqui na descrição também, tem outros vídeos pra você continuar assistindo, eu vou ficar por aqui.
Um grande beijo e até a próxima!